Alguns anos atrás foi publicado um livro chamado Zelote, A Vida e o Tempo de Jesus de Nazaré. Ele foi escrito pelo autor Reza Aslan, que é um mestre em estudos teológicos, e ele escreveu esse livro para defender uma tese que já existia antes, uma tese até que bastante popular, se for pensar nos estudos históricos de Jesus, que Jesus foi, na verdade, um revolucionário, foi um líder revolucionário, comparável aos zelotes, ou pertencendo ao grupo dos zelotes, que era um grupo nacionalista judaico que queria derrubar o Império Romano e reconquistar a independência do país. Era um movimento político principalmente, mas em grande medida também imbuído de um aspecto religioso e espiritual. O livro do Aslan foi muito criticado, em parte por causa dessa visão, de Jesus revolucionário enquanto um líder revolucionário, e por outro lado por causa de certas imprecisões históricas, certas questões ali que não são muito bem resolvidas, que não tem muita fundamentação na história do Império Romano e da Palestina do século I, então ele foi muito massacrado, mas como eu disse, é uma visão recorrente. Essa não é uma visão fora do mainstream. Muitos acreditam de fato que Jesus era um líder ou político ou espiritual revolucionário. Ele não era um conservador, ele não visava proteger uma visão do establishment religioso da época. Pelo contrário, ele confrontava os escribas, ele confrontava os fariseus, os saduceus. Ele é alguém que se indignava com a hipocrisia dos sacerdotes. Ele é alguém que apresentava um mundo diferente, uma possibilidade de contato direto com Deus e que não passava pelo Templo de Jerusalém e nem pela dominação hierárquica dos sacerdotes de Jerusalém. Ele é alguém que subverteu a religião judaica e criou uma nova religião depois, acabou se desenvolvendo numa nova religião que foi o cristianismo. Para os judeus, a visão que eles têm de Jesus era de um reformista, era de um rebelde, alguém que não pertencia à ortodoxia judaica da época, mas que depois foi sendo assimilado. Hoje em dia o judaísmo entende Jesus como um rabino, como alguém que pertencia ao judaísmo e tinha uma visão heterodoxa, mas a princípio ele era um rebelde. Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente vê hoje em dia nos debates que ocorrem por aí, entre os conservadores, pelo menos, contra a esquerda, contra os liberais, no sentido norte-americano do liberal, não no sentido brasileiro, mas no sentido de alguém que tem uma visão mais liberal da sociedade, é que a esquerda está errada, a esquerda quer destruir os valores, está enfrentando os valores tradicionais, aquilo que deve ser preservado e que por isso ela é má, por isso ela é ruim, por isso ela tem que ser suprimida. Sendo que, na verdade, quando a gente analisa a história, e estou falando de história, que não de teologia, já remetendo ao debate que está acontecendo aí envolvendo a questão de Jesus. Quando a gente analisa a história, o que a gente vê é que as grandes transformações que ocorreram e que avançaram a nossa espécie enquanto sociedade, enquanto civilização, parte desse embate entre transformação, entre revolução, entre aqueles que querem mudar as coisas que estão erradas e que querem um novo mundo, uma nova perspectiva de mundo, uma nova ideologia, algo melhor para as pessoas, e aqueles que querem preservar certos valores. As duas partes são importantes, na verdade. A gente não pode ter um mundo apenas revolucionário, apenas de destruição, apenas de subversão. A gente não pode ter apenas um mundo de conservadorismo, apenas de preservar valores. Porque assim você permanece numa sociedade estática, isso não existe. A gente sabe que não existe isso. O problema essencial não é você ser conservador, não é você querer preservar aquilo que você acha que é bom, é você ser desonesto, é você ser burro, é você criar fatos, é você criar mentiras, é você defender coisas completamente distorcidas e errôneas em prol de preservar esses valores. Você pode preservar os seus valores, você pode desejar manter coisas que você acha que são certas, justas, corretas, mas você não pode mentir para isso, porque aí você está indo contra os seus valores. Se você é um cristão, por exemplo, que quer defender a verdade do cristianismo, você não pode inventar mentiras para isso. Você não pode inventar falsidades e nem se comportar de maneira que contradiga aquilo que você acredita. Essa é a grande crítica que se faz ao cristianismo hoje. Há muitos cristãos, pelo menos, que eles dizem uma coisa, eles dizem defender certos ideais, certos valores cristãos, e na prática eles não fazem isso. Eles não cumprem isso, eles não se esforçam para fazer isso. Vamos pensar nos grandes exemplos de cristãos da história. Por exemplo, São Francisco. Você vê alguém que era rico, que veio de um lar abastado, que veio de uma família próspera e abandonou tudo. E andava por Assis, andava pela Itália, caminhava pela Itália, ajudando leprosos, ajudando pobres, ajudando as pessoas que necessitavam. Isso é um ato de cristianismo. Isso é quando você analisa o texto bíblico, quando você lê os evangelhos, é o exemplo que Jesus dá para as pessoas. Então, se você é um cristão e você não cumpre os valores que você supostamente defende, você é um hipócrita. E era justamente isso que Jesus criticava na época dele. Ele via lá os sacerdotes falando um monte de coisas, se gabando de sua virtude, de sua honestidade, de seus valores, e no fundo eles não praticavam aquilo. Eles eram só da boca para fora. Dois autores defendem a importância desse embate entre revolução e conservadorismo, entre
entre mudança e preservação, que é o John Jost, que eu já citei várias vezes em alguns vídeos aqui. Ele tem vários artigos analisando a mente dos conservadores, como funciona esse embate entre conservadorismo e liberalismo. Você também tem o Jonathan Haidt, que escreveu um livro chamado A Mente Moralista, no qual ele fala sobre isso, que a gente nasce com essa tendência a ser conservador ou a ser liberal. É uma coisa biológica, é um traço genético. A gente nasce assim. A gente nasce com essa predisposição a tentar preservar valores tradicionais, ou a gente nasce com uma tendência a tentar destruir as coisas e criar uma nova sociedade, a reformar a sociedade. O próprio Steven Pinker também fala sobre isso, no livro dele Tabula Rasa, como isso é algo inato, essa tendência nossa. A gente pode mudar de posição ao longo da vida, a gente pode se tornar mais conservador com o passar dos anos, a gente pode se tornar mais revolucionário também, depende, né? Depende de muitos fatores também. A gente não é predestinado biologicamente a ser uma coisa, a gente tem também todo o contexto social nosso que nos habilita a fazer certas coisas, mas via de regra são dois polos que se complementam. A gente precisa de pessoas que preservem a estrutura, porque senão tudo vai virar um caos, e a gente precisa de pessoas que reformem as coisas, que transformem as coisas, que mostrem novas possibilidades, que mudem o mundo, que nos levem a outro lugar também. O meu grande problema com esses conservadores do YouTube é que eles não estão dispostos a reconhecer o erro deles. Isso é algo que eu já apresentei aqui em algumas circunstâncias. Eles são incapazes de reconhecer que estão errados, ou que podem estar errados, ou que cometeram alguma gafe, ou que divulgaram uma notícia falsa. Teve um vídeo que eu fiz aqui sobre os refugiados sírios, que eu apresentei dados aqui, no qual eu mostro que o Nando Moura mentiu sobre os dados envolvendo refugiados na Europa. Ele dizia que boa parte dos refugiados estavam na Europa, quando na verdade a gente sabe claramente, com dados precisos da ONU e de outras instituições, que boa parte dos refugiados estão no Oriente Médio, ainda estão na região, estão no Líbano, estão na Turquia, estão nos países da Península Arábica. Outro caso que foi da pedofilia na França. O Bernardo Kister vem aqui e apresenta um dado falso sobre isso, falando que foi legalizada a pedofilia na França, quando na verdade era o oposto disso. As leis tinham sido endurecidas, mais rigorosas. Em nenhum momento você vê essas pessoas vindo se retratar aqui, pedir desculpas, que é um ato de nobreza. Pedir perdão para os outros é um ato cristão, essencialmente. De você reconhecer que errou e que não tem nada de errado em errar, gente. Todos nós erramos e vir reconhecer, olha, nós erramos, estávamos errados, eu vim, apresentei uma informação incompleta, falsa, imprecisa, venho aqui pedir desculpas e apresentar a informação correta para vocês. Isso aí é um ato de nobreza, é um ato de grandeza, na verdade. E agora, nesse último caso que envolveu a discussão entre o Iago e o Olavo de Carvalho, depois outros desses youtubers entraram na briga, como o Bernardo Kister e o Nando Moura também, para defender o Olavo de Carvalho, você vê uma incapacidade de reconhecer o erro, de aceitar que foi derrotado num debate e de vir a público falar isso. Ontem também eu vim aqui falar sobre o caso do nazismo de esquerda também, né? Em vez de reconhecer o erro, o Nando Moura vem justificar isso, falar que foi um estagiário esquerdista que escreveu aquilo ali. Gente, essa capacidade de você reconhecer que você não está certo o tempo todo é essencial. Tem um trecho bíblico aqui de Mateus 23:12 que fala o seguinte, olha: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso é o cristianismo, gente, essa capacidade de se pôr como servo dos outros, como menor dos outros, como aquele que reconhece que é pequeno e por isso mesmo encontra a possibilidade de redenção. Essa foi a crítica que fez o Nietzsche ao cristianismo. Ele dizia que era uma religião de fracos, mas eu penso que essa é a maior virtude do cristianismo, que é essa possibilidade de a pessoa reconhecer que ela é imperfeita, que através dessa fraqueza dela, né, dessa fraqueza social muitas vezes, porque foi uma religião que conquistou as classes mais baixas do Império Romano, os escravos, os pobres, os doentes, e essa população excluída foi quem derrubou o Império Romano, de certo modo. Há uma grande virtude, uma grande força em se humilhar e reconhecer que você não é o dono da verdade, não sabe tudo, não é o detentor do conhecimento absoluto. Inclusive, essa é uma postura filosófica essencial. O maior filósofo da história, que foi o Sócrates, reconhecia publicamente que tudo que ele sabia, que nada sabia, porque ele era alguém que se punha nessa posição de dúvida, principalmente, né? De questionar as verdades e de abordar as pessoas que achavam que sabiam muita coisa e mostrar que elas não sabiam de nada. Para mim, esse momento agora, de exposição ridícula do Olavo de Carvalho, do Nando Moura, do Bernardo Kister, deveria servir como uma lição de humildade para eles, de virem aqui a público, para os seus espectadores, que são pessoas que esperam isso deles, e reconhecer, olha, nós erramos, nesse caso aqui a gente foi falho, a gente não acertou nisso aqui, a gente é humano, a gente erra, e reconhecer o erro. Essa é uma grande oportunidade que eles têm de mostrar que eles podem tentar encontrar a verdade, porque não é o que eles fazem. Pelo contrário, como eu disse, eles distorcem consistentemente a verdade para sua proposta ideológica. E isso é uma atitude anticristã, de não buscar a verdade, de dissimular, de distorcer as informações. E eu pessoalmente penso que o dever de todo cristão, ou pessoas que se acham cristãs, né, que se denominam cristãs,
é de lutar por um mundo mais justo. E não apenas para os cristãos, mas para aqueles que são excluídos, aqueles que são minorias, aqueles que sofrem com a intolerância, com o desprezo dos outros. Porque foi exatamente isso que Jesus fez na época dele. Ele não andava com os pastores, ele não andava com os reis, não andava com presidentes, não andava com governantes, não andava com os justos, ele andava com os excluídos, com os pobres, com os leprosos, com as prostitutas. Essa é a mensagem essencial do cristianismo. E que aparentemente se perdeu ao longo da história. Em algum momento fez uma curva errada e passou a ser uma religião de opressão também. Por quê? Por que aconteceu isso? Em que momento o cristianismo deixou de ser uma religião que ajuda os mais fracos, os humilhados, os desprezados, e passou a ser uma religião que defende o opressor? Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se faz sentido o que eu disse aqui, se não faz sentido nenhum. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!